Olá, eu me chamo Viviane e estou cursando o primeiro semestre do curso de Pedagogia pela Universidade Estácio de Sá, aqui no Rio de Janeiro. Estou aqui para apresentar o PCC de História da Educação, que é revisando a história e projetando perspectivas futuras. Então, eu tenho como objetivo observar as características de um livro didático de história. Só que antes eu vou falar um pouco da história passada da educação. Antigamente, nem todas as crianças tinham o direito de estudar como elas têm hoje. Nem todas as crianças eram vistas como crianças, né? Nem todas as crianças tinham seus direitos, tinham noção que tinha direito. Na verdade, elas não tinham direito a nada. Principalmente as de famílias pobres, as de famílias negras, entre outras. Antigamente, quando começou a existir escola, existiam poucas escolas. Só as famílias de grande porte, né, no caso, poderiam frequentar as escolas. E mesmo assim, com exceções. Em alguns casos, as meninas elas aprendiam o básico, a ler e escrever, fazer alguns cálculos e depois elas eram encaminhadas para o casamento. Os meninos, eles também eram educados, mas depois eles serviam, eram treinados para ser oficiais, entendeu? Eles eram treinados para ser militares, para ir para as guerras, e as meninas eram treinadas depois para o casamento. Então a criança, ela não, em alguns casos, em alguns locais, em alguns países, a criança não era vista como criança, era vista como um adulto em miniatura. Então, hoje em dia, de muitos anos para cá, isso mudou, porque hoje em dia a criança tem o direito de ir à escola, toda criança tem o direito de ir à escola. E tem escola para todas as crianças públicas, tem as particulares, mas tem as públicas para toda e qualquer criança. Para os índios, para os negros, para os imigrantes. No Brasil hoje tem todo tipo de tem escola para todos os tipos de crianças, né? Então, eu tenho como objetivo, né, estudar um livro, ver um livro. Eu decidi escolher um livro do ensino fundamental. Eu escolhi o livro do terceiro ano, da editora Ática, que o nome é Apis, terceiro ano, Apis. Então, eu observei nesse livro, primeiro, eles ensinam a viver em grupos sociais, grupos étnicos, grupos com diferenças culturais. Eu achei isso muito importante, porque a criança, ela já vai crescendo aprendendo a conviver na sociedade, né, em geral. Aprender a conviver com as pessoas em sua volta, com as diferenças. Ensina, né, na verdade, ensina a criança para a vida, né? Ensina também que ensina as crianças a se unir, né? E deixa bem claro, né, que a união faz a força. Eu também observei no segundo capítulo os direitos das pessoas. Como eu estava dizendo, né? Hoje as crianças têm o direito de ir à escola. A escola está aí para quem quiser estudar, está aí ensino fundamental, hoje tem creches para os menorzinhos, tem a escola normal, tem o ensino médio. Então, direito das pessoas, né? Também fala sobre alguns problemas, né, existentes na cidade. Eu observei no capítulo 3, fala sobre os primeiros moradores no Brasil. Eu achei muito interessante que eles falam sobre os índios, falam sobre a cultura indígena, falam sobre as terras indígenas,
fala sobre a importância, né, como se diz, da preservação da terra, da preservação da cultura. E isso me fez lembrar de um podcast que eu ouvi em uma aula, eu só não me lembro em qual módulo, né, de História da Educação, que os professores, eles estavam falando sobre o Dia do Índio. Eles falavam que as crianças sempre se fantasiam de índio, né? Pintam rostinhos das crianças. E que, tipo, hoje em dia está se mudando. Não tem escolas que já não fazem mais isso, né? Apesar de os pais quererem, as escolas não fazem mais isso. Aí, nesse livro que eu pesquisei, né? Ele mostra fotos de índio fazendo filmagens, índio com câmeras, com celulares. Então isso mostra que a tecnologia chegou para os índios também. Então o índio não é só aquelas pessoas que vivem quase nuas no mato, na floresta. Não, o índio hoje também vai à escola. O índio sabe ler, o índio sabe escrever, o índio sabe fazer um vídeo e postar. Hoje em dia, com a tecnologia, é bom para eles porque eles podem gravar a cultura deles, podem gravar as danças, podem, como se diz, arquivar tudo, né? Suas tradições para passar para as gerações futuras. Então, eu observei que esse livro, eu achei muito interessante esse livro de história, né? Ele dá todos os passos, desde, como se diz, eles ensinam as crianças a viver em grupo, eles falam sobre a história do Brasil, falam sobre a África, falam sobre os índios, falam sobre situações diferentes, situações de ajuda. Ele fala sobre a história e encaminha a criança para a vida. Então usa a tecnologia, mas também fala do passado, como eram as coisas no passado. E isso é muito bom, porque a criança, ela vai crescer com esse entendimento, né? Ele vai ser um cidadão. É isso que a gente espera quando ensina as coisas do passado para a criança, e também ensina que o presente, hoje as coisas que a gente vê no presente que aconteceu lá no passado, hoje o nosso presente vai gerar coisas futuras. Então lá no futuro as outras pessoas vão ver o que aconteceu com a gente hoje. E é bom para a cabeça das criancinhas aprender isso, aprender a cuidar do meio ambiente, entender, né, que você tem o direito de estudar para você querer ser alguma coisa, para você querer ter alguma profissão. Então, no livro diz, né, que deixa claro que as instituições escolares devem se manter abertas à pluralidade e à diversidade a fim de garantir a aprendizagem de todos e diminuir a exclusão social existente no país, né? Isso é muito importante, né? Porque o país, por ter grandes desigualdades, né, sociais, culturais, é muito importante que as escolas mantenham as portas abertas, né, para tudo isso e ensinando se adaptar à realidade de cada um, né? Porque tem pessoas diferentes, mas a gente é diferente, não é porque a gente é diferente que a gente tem que viver em desigualdade. A gente pode ser igual. Eu tenho uma cultura, você tem outra cultura, mas a gente pode viver no meio social junto e de uma forma em que todos se respeitam e que todos se dê bem, e sem deixar de lado, né, a equidade da educação.